Oi, pessoal, tudo bem? Diogo Cerchiaro, diretor de operações do Grupo V2. Mais um programa aqui para você acompanhar e saber um pouquinho. Hoje eu trouxe um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de carreira na área de TI. E para falar um pouquinho disso, eu trouxe o Diogo, meu xará. A gente gosta de chamar carinhosamente como Diogão, né? Eu gosto sempre de trazer isso para vocês, porque uma empresa a gente tem que sair daquele modelo de hierarquia, né? Quem é quem? Não. Aqui todo mundo é igual, somos pessoas também, temos sentimentos, mas a gente gosta também de chamar carinhosamente as pessoas de forma diferente. Alguns têm apelido, outros têm uma forma diferente de chamar o nome. Eu também sou Diogo, meu xará, né? E a gente gosta de chamar ele de Diogão. E o pessoal também acaba, às vezes, me chamando de Diogão, né? E às vezes a gente tá junto, os dois é Diogão, Vai né? junto, não tem Então, jeito. hoje eu trouxe o Diogo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre carreira de TI. Diogão, fica à vontade para se apresentar, falar o que você quiser. Pô, obrigado, Diogão. Bom, eu sou o Diogo Furtado, eu tenho 28 anos, né? Tô dentro da TI aí, vai fazer 7 anos já, né? E uns 6, quase 7 anos, 6 aí trabalhando em Service Now. Sou casado, né? Gosto muito de esportes, gosto muito de música também, fazem parte aí de tudo isso, mas evidentemente o amor aí, a tecnologia também reina muito aí em várias áreas da minha vida. Acho que é mais ou menos isso, assim, sobre mim aí desse tempo. Que legal, cara. Eu gosto também muito do seu lado social. Vejo você fazendo Ah, uns legal. trabalhos nas redes sociais. Parabéns por isso, viu, cara? Legal, Acho obrigado. que é bacana, né? A gente, quando Ah, se sim, propõe também a pensar no outro, a fazer algo pelo outro ali, sim. entregar algo nosso para o outro, acho que Uhum, é, sem dúvida nenhuma, importante. com certeza. Diogão, falando um pouquinho sobre o tema aí de carreira na área de tecnologia, né? Um tema Uhum, muito bacana, muita gente querendo saber algo sobre isso. uhum. Como é que fica a questão de vínculo, né? Quando a gente vai falar de vínculo com uma empresa, a questão de treinamento, a questão de todo esse plano de carreira que algumas empresas têm para o colaborador, Sim. como que você vê isso? Pô, legal, Diogão. Bom, não é um período muito grande, né? 7 anos, mas na minha carreira eu pude viver experiências distintas ali a respeito desse tópico, né? Então eu tive empresas que eu tive um vínculo muito profundo, né? Que realmente queriam me desenvolver, queriam passar tempo juntos, né? Queria de fato mesmo construir um relacionamento comigo. Eu tive empresas que simplesmente queriam que eu fizesse o meu trabalho, né? Que não estavam interessadas no meu desenvolvimento, não estavam interessadas em me treinar mais para novas habilidades ou até mesmo me certificar, né, entrando um pouquinho mais no mundo do serviço now, né? Então, essa diferença eu só comecei a notar bem mais para frente. Eu já estava lá, depois de uns 3 anos, assim, que eu já tinha passado por duas empresas, eu comecei a colocar no papel ali as diferenças entre uma e outra, né? E depois que eu comecei a reconhecer, porque para mim não existe melhor ou pior, né? A questão é qual é a sua preferência, né? E o que acaba encaixando melhor ali da sua metodologia de trabalho, né? Então, o que eu tive que aprender, né? Nossa, quando eu estou numa empresa que eu que eu tenho um vínculo, se eu posso dizer dessa forma, um vínculo baixo, é uma empresa que não quer me desenvolver, é uma empresa que só quer que eu resolva o meu trabalho e etc. Eu sei que a responsabilidade do meu desenvolvimento é minha, né? Então eu escutei uma frase de um gestor que eu tive dentro de ServiceNow, que me ensinou muito de ServiceNow, cuidou muito de mim, assim, me desenvolveu, né? E ele falou que eu não me esqueci, depois que eu saí da empresa, ele falou assim, olha, Diogo, você vai entrar em outras empresas, mas pense sempre que você é a sua própria empresa. Ele falou dessa forma, né? E aí eu achei interessante isso que ele falou, justamente muito ligado a esse cenário. De cara, eu sou responsável pelos meus próprios treinamentos, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Ah, eu quero dar um próximo passo, eu sou responsável. Eu não vou ficar aguardando, né? O meu contexto, olha como o Diogo está fazendo, olha, obviamente que é aí partindo para outro lado, né? De um vínculo um pouquinho mais que a empresa te olha mais, a empresa está atenta às suas características, é assim que funciona, é interessante, né? Olha, o Diogo está performando mais, olha que interessante, o Diogo está assumindo mais responsabilidades, né? Aquela tarefa que ele fazia antes, ok, ele está fazendo melhor, aquela tarefa que ele nem chegava perto, ele já está almejando, já está conseguindo concluir. Então aí, em um lado, eu sou total responsável por isso, e eu tenho que me promover, né, de certa forma, e aí, sobre baixo vínculo, geralmente uma pessoa que precisa crescer, que quer crescer, ela acaba pulando de galho em galho, porque a empresa que eu estou, no caso, não tem o interesse.
E muitas vezes ela não vai modificar o contrato com o cliente para conseguir te tirar de pleno para sênior, porque afinal de contas esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Então, ela ali não vai, cliente, então, sabe lá o Diogo, nosso colaborador tal, a gente está colocando como sênior, ele era pleno, então aqui a gente vai precisar cobrar mais. Eles não fazem isso. Então, geralmente chega uma proposta de vaga sênior para você, e aí você vai pulando. Aí você vai fazendo 6 meses numa empresa, 8 meses em outra, um ano em uma, e vai vendo assim. Esse é um jogo. O outro jogo que eu queria colocar em contraste, né, é justamente esse do vínculo maior que acaba gerando ali um crescimento dentro da própria empresa. A empresa está atenta às suas características. E aí você pode ir perseguindo isso, mas com a segurança de que você está sendo vigiado, está sendo avaliado. Tá? Então Inte isso tem uma diferença legal. interessante. Essa frase que você comentou, né, que recebeu de um gestor seu da época, Uhum, que trate você ali como empresa, né, você é a sua empresa. uhum, Essa frase é muito boa, pessoal, por quê? Independente do seu modelo de contrato, né, se você é uma pessoa seletista, se você é um uhum. PJ, depende do segmento de empresa que você trabalha, né, claro Sim. que cada segmento tem um desafio, né, você vai trabalhar numa indústria metalúrgica, o comportamento é uma forma, você vai trabalhar numa rede de comércio, é outra Uhum. forma, você vai trabalhar na tecnologia, é outra. Sim. Mas independente do seu modelo de contrato, e essa frase que o Diogão trouxe para nós, acho que ela é bem interessante, é você ter que pensar em fazer o seu melhor de acordo com o seu jeito, aquilo Sim. que melhor se adapta a você. E tudo bem se você, né, essa empresa não se adapta bem a mim, eu não me adapto bem a ela, deixa eu ver uma outra. Vai ter aquela pessoa que é o método que o Diogão falou, né? Vai ter aquela pessoa que ela vai querer mais aquela de financeiro, 6 meses numa empresa, um mês em outra, pulando de uma Uhum. empresa em outra. Vai ter aquela pessoa que vai querer mais a estabilidade. Sim. Porque esse pula-pula de trabalho, de empresas também, como que você vai trabalhar aquilo que é contínuo? A Uhum. estabilidade empregatícia. Que Sim. a estabilidade e aquilo que é contínuo que vai te proporcionar que você compre um carro, compre um Uhum. apartamento, porque aquilo vai te dar segurança, né? Uhum. Sim. Quando você está nesse modelo de trabalho de pingar em um e outro, fazer só por questão de valor, você vai ser provavelmente analisado somente como técnico, como entregar seu Uhum. resultado, e se for bom, ok, se não for, você vai estar fora, Exatamente. né? E aí, como que isso vai te trazer uma estabilidade de vida? Então, às vezes tem que Uhum. tentar pensar num balanço aí. Exatamente, cara. Outro item que eu queria trazer para ti aí, com base naquele bate-papo que a gente teve, Uhum. é a zona de conforto, né? O comodismo. Como é que fica essa questão de carreira quando o profissional ele começa a entrar numa zona de conforto, num comodismo? Uhum. Como que você vê isso? Pô, legal, Diogão. Então, a zona de conforto ela não combina muito com a carreira em tecnologia, né? Apesar de que às vezes a gente constrói a nossa própria zona de conforto, né? Mesmo em meio a tantas atualizações, a tantas tecnologias novas, a gente vai criando uma segurança, porém é sempre uma tentação você ficar ali envolto, né? E estacionado, né? Na minha carreira, a minha zona de conforto, até mesmo conectando com o tópico anterior, foi ali mudando, né? Muito e me exigindo se eu quisesse crescer, se eu quisesse dar próximos passos eu precisava abandonar. Então, um caso muito simples, conectando com o que a gente está falando a respeito de passar períodos curtos, né, e não ter essa estabilidade, foi justamente isso, né, desgastante você sempre trocar de um contexto para o outro, de uma empresa para outra, mesmo saindo para ganhar mais, menos saindo para ganhar um título maior, né, mas ali você fica dentro de um contexto que você conhece as pessoas, que você sabe que está tudo certo, que o ritmo de trabalho é previsível, né, e ali, nesse caso, né, de vínculos baixos entre o empregador e a empresa, você só cresce e você sai. Aí você só tem dois caminhos. Ou você continua e fica na mesma, ou você sai, né, abandona isso, porém coloca muita coisa em risco, né? Desde, que nem você falou, da estabilidade, até mesmo o bem-estar do dia a dia, que também vale muito, né? Vale muito ali como você se relaciona com seus colegas, como que você se sente, né, dentro daquele contexto de trabalho. Então, é, eu fui eu fui muito abençoado por momentos que eu abandonei minha zona de conforto, né? Custou muito caro para mim, né? Eu sempre lembro que passava 2 dias, 3 dias pensando, colocando em xeque ali as condições, né? As escolhas, mas quando eu escolhia, né? Por abandonar, eu consegui ter resultados positivos, né? Então,
Isso até trocando de ambientes, né, uma forma bem brusca, ou até mesmo dentro do mesmo contexto, né. Então, às vezes, a gente tem um pool de responsabilidades, né, e aí surge uma nova responsabilidade para você, né, cuidar, e tem que aprender, e às vezes não sabe o que é o ideal, tudo mais. E o tempo vai passando, né, quanto mais a gente vai optando por encarar, a gente vai ficando meio cascudo, né? Eu tenho sentido isso um pouquinho, assim, nesse período de carreira. Então agora no começo, quando chegavam novas responsabilidades, eu tinha receio de assumi-las, né? Então eu ficava pensando muito, eu ficava com medo de fato, né? Medo de fracassar, de não atender o objetivo. Hoje eu ainda tenho um medo que é bom, que garante a minha atenção e o respeito por aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você vai crescendo em ousadia, né? Então você vem uma responsabilidade e ela tem o tamanho que ela tem que ter. Ela não precisa ser maior e nem muito menor para ser arrogante e às vezes achar que aquilo é muito pequeno. Então o abandono da zona de conforto foi desenvolvendo esses conceitos assim dentro da minha carreira e foi bem interessante. Entendi. Legal, você falou um pouquinho de bem-estar aí, né, a parte Uhum, de toda aquela como eu me sinto dentro desse ambiente que eu tô, né. sim. Em toda essa questão, quando a gente vai pegar ali o vínculo com a empresa, o vínculo que eu tenho, né, Uhum. a questão da zona de conforto, como que você conecta essa parte de bem-estar? Você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal? Pô, legal. Cara, o desenvolvimento desse tópico dentro da minha carreira tá me levando para lugares, assim, que eu tô gostando muito, né. Então, no começo, a gente realmente, até mais novo, a gente começa realmente precisando, crescer, precisando conhecer o mercado, conhecer o contexto, né. Mas com o passar do tempo, eu fui começando a criar as minhas preferências no que se diz respeito a bem-estar. Eu passei 5 anos trabalhando em home office, desses 7 que eu vou cumprir agora, né. E foram anos, assim, muito desafiadores para mim, que eu fui descobrindo aos poucos. A primeira, evidentemente, a saúde, né. Então você vê a diferença que faz, a pequena diferença que faz você subir 2 lances de escada para chegar no escritório, você ter que fazer uma caminhada de 5 minutos para pegar um fretado, você simplesmente andar entre as mesas do escritório para conseguir falar com alguns colegas. Então essa movimentação física faz total diferença no nosso dia a dia, no nosso metabolismo, etc, né. E o meu propósito não é ser técnico, mas assim, é gritante a diferença de você ficar o dia inteiro dentro da sua casa, né, e em que o deslocamento é muito reduzido. Então, esse foi um ponto que, opa, isso virou pilar para mim, virou prioridade. O segundo ponto, diretamente relacionado à socialização. Então, 5 anos trabalhando em casa, conversando através do aplicativo de comunicação, eu passei mais de 2 anos sem ligar a câmera, né. Trabalhei em contextos que não tinha essa obrigatoriedade, as pessoas também não queriam, não gostavam, eu mesmo não sabia que eu gostava, e descobri depois, eu não trabalhei anos com um colega que eu não vi o rosto. Nossa, É meio bizarro, né, é meio é. diferente. Então, isso virou prioridade para mim. Como é que pode, né, você trabalhar tanto tempo com uma pessoa e às vezes talvez não sabe nem como ela seja, né. Exatamente, você não faz ideia, você tromba com ela na rua e você nem sabe quem que ela Eu é. eu vi uma situação outro dia, cara, desculpa até atrapalhar Não, que isso. a sua sinergia do que você estava falando, Uhum, mas a pessoa trabalhou 2 anos, 3, 4 com a pessoa, uhum, e aí um dia chegou no escritório, né, ela trabalhava lá com o João, por exemplo. certo. Conheço o João, não, o João, toda vez que falava com alguém nos chats, nos WhatsApp, não, conheço o João, tudo, não sei o quê, toda vez que eu vejo, não, o João é ótimo, não sei o quê. E o dia que encontrou ele presencialmente, não sabia que era ele. É porque ele estava um pouco diferente em relação à foto que estava antiga nos Aham, chats, né? Então desatualizado. é desatualizado. O dia que encontrou ele, começou a conversar como se fosse um funcionário novo, uma pessoa nova, estava conhecendo naquela hora, e aí ele, cara, eu sou o João, a gente se fala 4. Não, cara, Caiu a então ficha. caiu a ficha. Nossa, você vê Nossa. como a gente precisa também se conectar no remoto, né? De fato, assim, é algo muito importante e foi algo que eu também fui crescendo. Então, hoje eu quero trabalhar em lugares que eu possa me relacionar com as pessoas de uma forma humana, né. Não, eu respeito muito essa intersecção do profissional com o pessoal, acho que também existem limites, eu tenho os meus próprios limites, mas, a negligência, né, de coisas muito básicas, como um olho no olho, como ver a expressão da pessoa através de uma câmera, ou até mesmo que nem a gente tem no contexto aqui de poder bater um papo, de desenvolver ideias, hoje para mim é prioridade. Então, quando eu penso em saúde, que nem a gente está falando, penso em saúde mesmo no sentido direto da palavra que a gente pensa, né, em ser saudável,
Então penso na responsabilidade minha de conectar a minha rotina de trabalho com a forma que eu conecto da minha saúde, que eu cuido da minha saúde. Então, se eu trabalho só em casa, eu preciso ter uma carga de cuidado com a minha saúde maior, no extra no trabalho. Se eu tenho já um nível de desgaste durante o dia, desgaste eu digo assim, atividade, né? Que eu falei de locomoção, de sobe e desce, eu sei que eu não preciso ter eu tenho uma responsabilidade ainda, mas não tão grande quanto eu trabalhando só em casa, sozinho, né? E também nos outros sentidos da saúde ali, trazendo para a parte mental, etc, que é a forma que eu me relaciono, as pessoas que estão à minha volta, né? Eu acho importante dar risada, eu acho importante conhecer e ser conhecido. Eu gosto de conhecer as outras pessoas. Então, esse foi um tópico dentro da minha carreira que cresceu hoje, com esses anos já passados, com a posição que eu já estou olhando, estou almejando e que eu já possuo. Graças a Deus eu tenho o privilégio de falar, nossa, eu vou priorizar lugares que vão me servir bem nisso, para que eu tenha ali uma vida coesa. Que legal, que legal. E uma pergunta adicional, você acha que o modelo ideal é o modelo híbrido? Cara, para mim sim. Para mim o modelo híbrido é ideal, porque vamos primeiro para os polos, né? Então, que aí destacam muito bem. O presencial é muito bom pela interação, né? E pelo comprometimento. Para mim é muito importante também um ambiente diferente de casa, dar novos ares, assim, de tudo, assim. O tempo passa diferente, a sua produtividade também relaciona diferente, mas todos os dias presencial, dependendo do contexto do funcionário, se ele mora 30 minutos, se ele mora a 5 minutos, se ele mora a 1 hora do trabalho, é desgastante, né? Então, tempo ali é um investimento maior para que aquele trabalho aconteça, né? Tem o seu lado bom, mas o lado ruim é de fato esse. O home office, confortável, você não precisa fazer esse investimento, né, de deslocamento, de gasto, inclusive, né, de tempo, tudo mais, porém, esse ponto da saúde social ali do colaborador, né, e relacional, e até mesmo assim, a densidade que as informações são trafegadas quando você trabalha só de casa e quando você faz uma reunião presencial, assim, frente a frente que nem a gente está agora, é muito diferente, isso é inegável, né? A gente fala diferente quando a gente está numa reunião online, na frente do computador. Então, para mim, você tem o conforto de casa, você produz em casa bem também, é legal que você consegue focar, não tem tantas distrações, mas a interação social, a densidade de informação que você consegue passar com os outros é muito prejudicada. Então, o híbrido, para mim, ele coleciona ali só vantagens, né? Eu consigo ter dias mais focados em casa, um pouco mais introspectos, voltados para né, o meu objetivo Uhum. individual, mas eu também tenho dias ali em que eu estou num ambiente diferente, que me gera novas ideias e que me promove interação com os meus colegas, né? E aí a gente vai crescendo de uma forma conjunta. Então, para mim, o híbrido, por esses motivos, ele é o ideal. Que legal. Muito bom, Diogão. Esse bate-papo aqui, se deixar, pessoal, é mais um daqueles que a Ixi, gente fica um bom tempo conversando. tranquilamente. Quer deixar uma mensagem final para a galera? Não, queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Queria dizer que carreira de TI a gente vai construindo junto, né? E tudo mais. Queria deixar também a apreciação, não só porque hoje eu faço parte desse time, mas é muito bom estar dentro do Grupo IV2. Trouxe perspectivas que eu estava buscando, né? Que nem eu falei, eu fui conhecendo a mim mesmo durante esses anos, construindo escolhas que eu queria fazer. E hoje eu sou muito feliz por ter escolhido o Grupo IV2 porque consigo me encaixar e para mim é uma série de benefícios muito grande. Então, queria só deixar esse comentário aí. Legal, obrigado. Pessoal, o Diogo, ele é um dos professores do curso de ServiceNow, curso de formação profissional ServiceNow que nós temos na Facu IV2. Se você fechar esse curso, você terá o prazer de ter uma aula com ele. É isso Não aí. perca. Para finalizar, eu quero te dar uma dica de carreira. Faça o melhor para você, do jeito que você melhor se adequa às coisas. Porque para você ser uma pessoa produtiva, crescer profissionalmente, você precisa estar bem aonde você está. E para isso você tem que buscar aquele local que você melhor se adequa. E, detalhe, o conhecimento é a única coisa que não vão tirar de você. O conhecimento você vai levar para onde você quiser, até o fim. Então, não tenha medo de aprender, não tenha medo de estudar. Isso é uma coisa que você vai sempre construir dentro de si vários aprendizados e você vai ter oportunidade profissional, crescimento. Isso vai ser bom para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. E o segredo é equilíbrio. O segredo é equilíbrio. Eu não posso nem trabalhar muito, nem trabalhar pouco. Tem que ter um equilíbrio. Eu não posso estudar muito e também não posso ficar sem estudar. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. Eu tenho que ser um bom profissional
mas eu também tenho que ter momentos de ócio. Então, acho que o segredo é o equilíbrio. É você buscar aquela empresa que te deixa equilibrado. É você buscar os conhecimentos e as coisas à sua volta que te deixem em equilíbrio. E isso você vai ter bem-estar e você vai construir uma carreira de sucesso. A gente fica por aqui e até a próxima. Até Valeu. mais. Você está usando uma plataforma de gestão de processo muito velha, uma tecnologia desatualizada, ou até mesmo uma plataforma mais nova, que não tem tanto tempo, mas já não está te atendendo mais? Que tal trocar? Toque para o V2 Flow, a plataforma onde você tem alta performance, onde você vai ter várias camadas de segurança e muita qualidade, desde a entrega até o uso da plataforma. Tem dúvida? Quer conhecer mais? Entre em contato conosco.